Seja muito bem-vindo ao consultório. E se lhe dissessem que as listas de espera nos hospitais podem ser reduzidas ou até mesmo acabar, ou que certos procedimentos hospitalares podem ser otimizados com grandes benefícios para o doente e profissionais de saúde? O nosso convidado de hoje é perito em Lean Six Sigma, um sistema que pretende melhorar processos utilizando um esforço colaborativo de equipa, com vista à melhoria do desempenho de forma a remover o desperdício operacional. No livro Doentes que não esperam, o autor pretende explorar alguns dos mais complexos desafios que os hospitais enfrentam. Para nos falar do seu livro e de tudo o que é possível fazer nos hospitais portugueses, temos connosco o Ricardo Anselmo de Castro. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa, muito ao obrigado. Consultório. Começaria realmente por lhe perguntar, uma vez que é perito em Lean Six Sigma, ao que sei Black Belt, portanto cinturão negro, foi realmente através da Lean que iniciou o seu processo de otimização de sistemas? Eu diria que sim, e é uma história que se calhar já remonta talvez a 2005, 2006, quando eu li um livro específico de gestão, na altura pelo Jack Welch, e onde ele dedicava um capítulo inteiro à parte de Lean Six Sigma, e desde então fui tendo a oportunidade de trabalhar em diferentes indústrias, serviços que utilizam essa metodologia e, portanto, deu-me a possibilidade de ir aprofundando cada vez mais esse tipo de conhecimento através de realização de projetos reais nessas várias áreas. E pode-nos explicar um bocadinho melhor como é que, na prática, se faz este processo? Portanto, qual é a metodologia pela qual atua? Concretamente, se calhar mais para a parte dos hospitais. Exato. Pronto. Então, eu penso que primeiro nós temos que entender o que é que vai acrescentar valor e o que é que não é valor do ponto de vista dos olhos do doente. E de uma forma simples, tudo o que é visto como tempos de espera são tempos que o doente nunca vai valorizar e é prejudicial para ele próprio. E, portanto, é importante começarmos a desenhar o caminho todo pelo qual o doente passa, e estou a falar em serviços de urgência ou em termos de internamento, e começar a diferenciar aquilo que são as tarefas de valor acrescentado que ajudam no tratamento do próprio doente, de tudo o resto que está mais relacionado com esperas ou erros ou determinados defeitos. E isso, quando para uma determinada equipa de melhoria começa a ficar muito evidente o que é desperdício e o que é que não é desperdício, fica mais fácil depois de entender o que é que deve ser feito a seguir. Mas o objetivo final é sempre esse, é promover um maior fluxo, de modo a que se consiga reduzir, tanto quanto possível, os tempos de espera. Muito bem. Os tempos de espera e outros propósitos que os hospitais possam ter. Sim, eu diria que quando alguma coisa não corre bem, a consequência normalmente reflete sempre em maiores tempos de espera do ponto de vista do doente. Ou seja, conseguindo eliminar desperdício, o doente vai conseguir ficar menos tempo, porque eu acho que ninguém gosta de estar num hospital. E, portanto, tudo que promova esse fluxo, o doente vai ver com bons olhos. E do ponto de vista hospitalar também, porque o tempo de permanência, por norma, corresponde a mais custos do ponto de vista do hospital, e o objetivo é também de o hospital conseguir, se quisermos, aumentar a velocidade a que consegue ver doentes. Obviamente não pondo em causa a qualidade, mas queremos aumentar essa velocidade, uma vez que sabemos que, em termos de capacidade instalada atualmente, a percepção generalizada é que os hospitais não conseguem dar, vou dizer assim, vazão, não é, a toda a procura colocada. Muito bem. Portanto, esta questão do tempo é, de facto, uma prioridade. Daí ter escrito o livro que eu vou mostrar, Doentes que não esperam. E, portanto, este livro não é por acaso que está a ampulheta na capa. Existe também uma versão em inglês
E eu perguntar-lhe qual é o propósito primário deste livro. Ok, muito bem. Este livro se calhar já foi sendo escrito, pelo menos na minha cabeça, já há algum tempo, porque tendo eu tido a oportunidade de participar em projetos de melhoria em alguns hospitais, como o Hospital de Vila Franca de Xira, no Hospital de São José, isso deu-me a oportunidade de ver o que é que funciona em termos de boas práticas de gestão e o que é que se calhar não funciona assim tão bem. E estando eu também à frente de uma consultora boutique de gestão, em que uma das nossas soluções é precisamente o Patient Flow, em que se calhar traduzido para português da melhor maneira será doentes que não esperam, o que eu resolvi fazer foi transpor essa solução para um livro, mas de uma forma se calhar um bocadinho mais apelativa. Ou seja, eu resolvi criar um diálogo entre duas pessoas, em que uma delas é um administrador hospitalar, um diretor executivo, com os seus problemas e desafios, e que vai batendo ali umas bolas com um amigo que não trabalha na área da saúde, mas que tem bastante experiência em outros setores. E esse amigo vai fazendo algumas analogias, paralelismos, vai instigando a dúvida, vai colocando questões que vai obrigar o tal administrador ou diretor executivo a refletir e a pensar o que é que poderá ser um melhor caminho. E depois, estando nós em 2025, eu penso que será difícil alguém dizer que a saúde estará melhor. E se colocarmos em perspectiva que, se calhar, que há 10 anos ou há 20 anos, haveria pessoas que morreriam simplesmente porque não haveria aquele avanço tecnológico em termos de tratamento e de meios complementares de diagnóstico para ajudar determinadas pessoas, à data de hoje, eu penso que as pessoas estão expostas a um serviço que não conseguiu acompanhar esse avanço tecnológico, acabando por, se calhar, tornar aqui na restrição. E eu acho que isso cria revolta nas pessoas e não surpreendentemente de quando em vez, não é, vemos e ouvimos notícias de pessoas a morrer à porta dos hospitais. Isso é inadmissível. E desse ponto de vista procurei, de uma forma simples, escrever um livro que eu acredito que pode ajudar a fazer a diferença. Bom, e em termos dos custos, como é que um hospital pode ser gerido sem custos adicionais? É uma boa questão. Para dar uma resposta estruturada, eu penso que nós devemos ter algum cuidado a saltar diretamente para a solução, ou seja, do problema para a solução. Ou seja, tal como qualquer bom médico fará sempre primeiro um diagnóstico para entender o que é que está na causa raiz do problema, eu penso que aqui também poderá fazer algum sentido fazer essa avaliação, porque se fosse tudo assim tão fácil, então provavelmente o problema já estaria resolvido já há mais tempo. E de uma forma transversal, podemos pegar em qualquer hospital em Portugal e qualquer hospital terá sempre, vamos dizer, um objetivo global positivo, que é, por exemplo, tornar-se num hospital de referência, mesmo só em termos nacionais. Para isso, isso implica prestar bons cuidados de saúde, a tempo inteiro, em tempo útil, sem dar cabo das finanças, ou seja, tem que ter também uma viabilidade financeira desse ponto de vista. E até aqui, eu acho que o consenso é global. Mas agora, se a Alexandra perguntar a 10 pessoas o que é que então devemos fazer para garantir esses bons cuidados de saúde, qual é que vai ser a resposta prevalecente? A resposta, se calhar, vai ser: precisamos de contratar mais médicos e enfermeiros. Mas sempre que ouvimos essa resposta, há um outro conjunto de pessoas que se calhar vai começar a torcer o nariz e dizer: nem pensar contratar mais. Porque os médicos e os enfermeiros não são propriamente baratos. E é aqui que entramos num conflito central
em que, por um lado, precisamos de contratar e, por outro lado, nem pensar contratar. Quem vence? Eu diria que depende. Depende do número de greves, depende da visibilidade dada pela comunicação social, depende da personalidade de cada um, ou seja, às vezes vai puxar mais para contratar, outras vezes vai haver forças para bloquear essa contratação em termos de profissionais de saúde. Então, como é que nós saímos deste conflito? Temos que, se calhar, ser um pouco, vou dizer, ousados e desafiar um pressuposto que, se calhar, 99% das pessoas acredita como sendo verdadeiro e, ainda assim, pelo menos aos meus olhos, ele é falso. E é o pressuposto de que já está tudo esticadinho, okay? Que é impossível, com o mesmo número de médicos, com os medicamentos atuais, com os equipamentos atuais, que é impossível libertar capacidade interna que já existe dentro do hospital. Ou seja, que é impossível aumentar a velocidade a que o hospital dá altas. Okay? E o que o livro pretende mostrar é, ok, como é que então conseguimos libertar essa capacidade interna, porque isso significa conseguir exatamente com os mesmos recursos produzir mais ou ver mais doentes, pessoas, na mesma janela temporal. E, portanto, nesse ponto de vista, a produtividade iria aumentar. Ou seja, todas as ações que estão descritas no livro não implicam investimento adicional. Okay? Implica reavaliar o modo como o trabalho está a ser executado. Uma espécie de reorganização. É uma espécie de reorganização, sim. Muito bem. Portanto, que eu poderei depois ser mais específico, sim. Certo. Por exemplo, nos hospitais que há pouco falou, em que trabalhou projetos, como o de São José e o de Vila Franca de Xira, se não me engano, nesses hospitais, quais eram os maiores obstáculos que encontrou e o que é que conseguiu fazer a diferença, no fundo? Eu vou destacar, se calhar, 2 pontos, se calhar, mais relevantes. No Hospital de São José, mais direcionado para o serviço de neurocirurgia, em termos de doentes eletivos, ou seja, doentes que estão à espera em casa de poderem ser chamados para poderem fazer uma determinada operação, não é? Para irem até ao bloco operatório. E há aí um ponto fundamental que eu também falo um pouco no livro, que é a importância das preparações. Ou seja, se a questão da cirurgia pode ser vista como a atividade principal, essa atividade principal não se vai realizar enquanto determinadas condições não estiverem garantidas. Por exemplo, se depois da cirurgia o doente vai para uns cuidados intensivos ou para uns cuidados intermédios, e se não houver uma cama vaga para esse doente, o doente não pode ser operado, ainda que possa estar lá o cirurgião e a sua equipa. E, portanto, essa preparação de ter a cama pronta, disponível e tudo o que isso obriga, implica um planeamento e uma organização a priori, de modo a que não haja disrupções ao fluxo no próprio doente, não devido ao bloco operatório em si, nesse caso, mas porque algo ajusante não está ainda preparado. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, antes da cirurgia propriamente dita, é chamar os doentes para a cama de enfermaria quando se chega depois à conclusão que determinados exames não estão atualizados. E se os exames não estão atualizados, o médico não vai querer colocar o doente no bloco operatório sem ter a garantia que determinados exames estão feitos, estão atualizados e que os riscos foram minimizados para poder fazer o passo seguinte. Ou seja, há doentes estupidamente à espera em camas de enfermaria quando já deveriam vir com os exames todos atualizados, mas não, ainda vão ter que ir fazer os exames. E, portanto, a demora pré-operatória aí vai aumentar. E, portanto,
Isto implica que todos os departamentos têm que estar muito mais sincronizados entre si, quase como se fosse uma orquestra, para que se consiga promover um maior fluxo do ponto de vista do doente. E foi isso que trabalhou nesses 2 hospitais? No de São José, especificamente para os doentes planeados, os doentes eletivos, no Hospital de Vila Franca, o objetivo era minimizar os tempos de espera, mas no serviço de urgências. E aí também há questões específicas ao nível das preparações e nós costumamos dar o nome de tem que haver um responsável global por todas as preparações. Não quer dizer que não seja ajudado por outros colegas, mas que damos o nome sugestivo de Full Kit Manager. Ou seja, aqui a palavra do Full Kit é quase como uma caixa de prontos socorros. Quando eu vou fazer um curativo, eu não quero estar à procura de determinadas coisas. Não é? Eu quero ter aquilo tudo preparado para a atividade principal. E muitas vezes há tempos de espera porque determinadas coisas não estão preparadas quando deveriam estar. E esse é um ponto relevante. Porque o título Doentes que não esperam, isto quer dizer alguma coisa? Quer dizer que é claro que pode ser aqui uma visão romântica de se considerar que o doente nunca vai esperar em todo este processo, desde o momento em que chega ao hospital até que sai. Não é? O que eu digo é que é sempre possível, com os recursos atuais, mesmo que se considere que se tenha esta percepção que não são suficientes, é sempre possível fazer muito melhor, porque existe sempre essa capacidade interna que está presa. Não é? Porque existem demasiados desperdícios que não estão a ser aproveitados, o tempo não está a ser aproveitado em termos úteis. Não é? E, portanto, é essa a mensagem. E o que é para si, no geral, uma gestão eficaz hospitalar, a nível hospitalar? Isso, se calhar, começa a tocar naquilo que eu defino os critérios de uma boa solução. Porque, ainda que o diagnóstico esteja feito, eu posso implementar diferentes tipos de soluções, umas que requerem muito mais investimento do que outras. E então, aí a parte da eficácia / eficiência começam a ter um peso acrescido. Por exemplo, é óbvio que tem que resultar benefícios, bons benefícios, e que todas as partes interessadas saiam a ganhar. Porque se uma parte interessada, seja médicos, enfermeiros ou qualquer outra, sai a ganhar e outra parte interessada não sai a ganhar, a solução não vai ser sustentável e, portanto, eu não vou conseguir fazer uma boa gestão eficaz dos recursos. Outro ponto para se desenhar uma boa solução é que o modo de implementação e a sequência de implementação importa, porque se nós prometermos às pessoas de quem necessitamos de colaboração que os resultados só vão aparecer daqui a um ano, por exemplo, nós vamos perder as pessoas todas pelo caminho. Ou seja, cada bloco de solução tem que trazer resultados significativos imediatos para as pessoas sentirem que está a valer a pena. Um outro critério é que a solução a implementar tem que ser mais simples do que existe atualmente, porque senão também vai ser receita para as pessoas quererem voltar atrás. Ninguém vai querer estar, por melhor que a solução seja, ninguém vai querer estar a trabalhar num ambiente em que as coisas sejam mais difíceis, mais complexas e, portanto, naturalmente vai haver essa percepção ou essa mesma resistência à mudança. E ainda nessa parte da gestão eficaz, eu costumo dizer que enquanto os hospitais forem constituídos por pessoas, não é óbvio que estamos também aqui perante um problema de comunicação. Ou seja, que não chega a desenhar uma boa solução, mas é importante que as pessoas percepcionem como uma boa solução. E essa percepção vem de onde? Vem de uma boa e clara comunicação desde a gestão de topo até à linha da frente. Ou seja, não chega a dizer o que é que tem que ser feito ou como é que tem que ser feito, mas nós temos que responder ao porquê
a vários níveis. Ou seja, sempre que um gestor de departamento, de unidade, o que quer que seja, considere que faz sentido implementar algo, um bloco de solução, nós temos que responder para todas essas pessoas. Porquê é que nós nos devemos importar com isto? Porquê é que isto é importante? Porquê é que devemos investir o nosso tempo neste bloco de solução? Depois, uma outra pergunta é: qual é que é o objetivo? Onde é que nós queremos chegar? Qual é que é a ideia? E depois, quais é que são os pressupostos associados? Isto é, porquê é que nós acreditamos que é possível chegar a esse objetivo, ainda que possa ser difícil? Quais é que são esses pressupostos? Eu tenho que validar esses pressupostos com a minha equipa. E uma vez validados, então, qual é que é o número mínimo de ações a tomar por forma a poder ir do ponto A para o ponto B, para chegar a esse objetivo? E, novamente, qual é que deve ser a sequenciação da implementação desses blocos? E no próprio livro, enquanto há esse diálogo entre essas duas personagens, eu estou constantemente a responder a estas 5 questões. Porque isto, se quisermos, é o próprio processo de convencimento e de deixar as coisas muito claras, através da lógica, para as pessoas entenderem que é um plano viável. Portanto, é preciso expor esses pressupostos para facilitar a própria gestão das operações. Engenheiro, perguntava-lhe também o que é a teoria das restrições e de que forma é que ela integra ou está integrada neste livro. É uma boa questão. Então, eu diria que a teoria das restrições é um sistema de gestão holístico, porque olha para uma empresa ou para um hospital como um todo. E mais importante do que otimizar o departamento A, B, C ou D, o que importa é privilegiar o todo. E se não há uma boa ligação, fluxo entre os departamentos, eu posso melhorar um, mas depois, se o outro à frente não consegue acompanhar essas melhorias, eu só estou a fazer transferência de tempos de espera entre um ponto do hospital e um outro ponto do hospital. Então significa que haverá aí algum tipo de restrição, em termos de recurso ou outra coisa, que está a impedir de aumentar o fluxo, de reduzir esses tempos de espera. E, portanto, é uma forma de gestão em que olha para os chamados bottlenecks, não é? Os gargalos, as restrições que estão a impedir uma maior circulação dos doentes. Um dos pontos mais relevantes, se calhar, da teoria das restrições, em termos de aplicação à gestão hospitalar, é o seguinte, que é: se nós queremos que as pessoas sintam de imediato grandes benefícios, a partir do momento em que se parte para esta viagem de melhoria, se calhar mais importante do que responder o que é que deve ser feito, é responder o que é que não deve ser feito. Tal como, por exemplo, numa dieta de alguém que quer perder peso, ao início, mais importante saber o que comer é o que não comer. E, repare, para mim este será o maior poupador de tempo. Isto é, se nós encontrarmos aqui qualquer atividade que está atualmente a ser feita e que chegamos à conclusão que não é necessário ser feita, libertamos logo muito tempo para todos os recursos. E esse é sempre o primeiro ponto a ser estudado e abordado em termos da teoria das restrições e nesta questão da gestão dos hospitais. Deixe-me dar um exemplo muito concreto em termos dessa aplicação, com uma analogia. Por exemplo, o objetivo de qualquer estrada é os carros poderem circular do ponto A ao ponto B. E a capacidade dessa estrada está dependente da sua largura, não é? Pronto. E nós temos que reconhecer que vivemos em sistemas físicos, ou seja, não é por colocarmos ali mais carros que eles vão fluir e circular mais rapidamente. Isto é, enquanto houver poucos carros, não há engarrafamentos e o fluxo dos carros é feito de forma tranquila.
Mas sabemos muito bem de determinadas estradas, não é? Em que a partir de 100, 1000, 10 mil, 100 mil carros, as coisas não vão fluir. E um hospital não é diferente. Um hospital é também um sistema físico aplicado às urgências, não é? Eu sei que há toda a boa vontade de querermos ver o maior número de doentes na mesma janela temporal e que há uma pressão social para isso mesmo. Mas, se eu começo a ver que tenho demasiados doentes dentro do sistema, será que empurrando ou colocando mais doentes eu vou ver do outro lado a sair doentes mais rapidamente? A resposta é não. Porquê? Porque quanto mais doentes eu tenho dentro do meu sistema, o que é que acontece? Mais trabalho em paralelo eu vou ter. E mais os profissionais de saúde vão ter que ser distribuídos de forma fina entre os vários recursos. E como há sempre imprevistos e coisas em falta, a tentação para parar de fazer uma determinada tarefa e começar a fazer outra, seja de forma voluntária ou porque algum colega meu me chamou, essa tentação do switch tasking vai ser enorme. E eu sei que quando paro de fazer uma tarefa e vou para outra, o tempo útil que eu tenho, a hora, os 60 minutos, rapidamente vão passar de 60 para 50, para 40, para 10 minutos. Porque todas estas interrupções estão a comer tempo valioso aos profissionais de saúde. Okay? Então é preciso reconhecer isso, em primeiro lugar, para, no fundo, conseguirmos estabelecer que não vale a pena ter um número de doentes acima de um determinado valor, porque isso não me vai fazer aumentar o fluxo das coisas. Pelo contrário, vai prejudicar e vai atrasar tudo. E mesmo, vou dizer assim, o último doente que foi chamado, mesmo esse último doente, vai ser visto mais rapidamente neste caso. Okay? E, portanto, daí a questão de libertar a capacidade interna que está escondida, que é que se eu conseguir reduzir esse switch tasking, okay, essa mudança de tarefas, eu estou a libertar tempo aos profissionais de saúde, porque há menos interrupções e os 60 minutos são mais úteis. Engenheiro, agradeço imenso a analogia que acabou por fazer nesta última resposta, porque é ótimo para que lá em casa consigam entender do que é que estamos a falar. Na prática é sempre mais fácil. E aproveitamos, portanto, este momento para fazer aqui uma pequena pausa. Por agora ficamos por aqui. Descubra mais na segunda parte desta entrevista.